Uma dúvida que aparece bastante, faz alguns meses que eu comecei a fazer parte da equipe da Adega, mas sempre acompanhei antes de estar dentro da Adega. E eu acho que algumas perguntas elas vão aparecendo e a ideia desse bate-papo é a gente mostrar como funciona a Adega, né, o que cada um faz e como a gente faz isso e como a gente consegue separar isso em várias caixinhas. E aproveitei para começar, a gente acabou de lançar, né, fez o pré-lançamento, na verdade, do Guia Brasil. E um assunto de guias, de degustação, das notas, isso é uma coisa que as pessoas perguntam bastante, né? E, então acho que a gente pode começar pelos guias. Vocês estão prontos aí? Bora, vamos lá. Sempre pronto. Nada preparados, mas sempre prontos. Então, Ah, vamos isso que que é bom. vamos. Uma primeira pergunta, né? Como funciona o processo de envio dos vinhos para degustação da adega? Eu montei uma importadora hoje, vamos lá, ou sou um produtor e quero enviar o vinho para a adega. Como que funciona isso? André, responde essa que você. Para quem não sabe, o André é o editor de degustações da revista. Está com a gente há 6 anos agora, André? 6 anos, 6 anos. 6 anos. E ele é que organiza toda essa parte das degustações e conduz e chefia as degustações. Então, nada melhor que ele para falar. Boa, boa, valeu, Cris. Bom, chega de diversas formas, né? Uma vez chega pelo Christian, às vezes porque ele recebe um e-mail, ou pelo Arnaldo Griso, que é o editor da revista. Também, se você olhar na revista, no expediente, tem ali uma relação. Se você quiser mandar os seus vinhos, tem ali degustação e o meu e-mail ali. Então, geralmente chega por essas fontes. Ou até mesmo contato que eu vou em eventos ou conversando com as importadoras novas mesmo. Então, geralmente eu recebo esse contato, esse primeiro contato do produtor, importador, não é só importador, mas produtor também quer mandar às vezes algumas amostras. E aí eu mando uma listinha, uma espécie de um texto explicando como é que funciona. O endereço da editora para mandar os vinhos. Regras, acho que não é nem regras que a gente fala, mas explicando que não tem quantidade de amostras, não tem tema definido, que a pessoa pode ficar à vontade para mandar quantas garrafas quiser, por tempo que quiser, não precisa ser semanal, não precisa ser periódico. Então ele pode mandar hoje uma, daqui 2 meses, daqui 3 meses ou daqui uma semana, enfim. A demanda é ele que decide. É mais ou menos nesse sentido. Então, e está tudo nesse textinho a relação de E, informações. e só é para mandar uma garrafa, né, André? Geralmente, não, geralmente não, é sempre uma garrafa. Aqui para o guia, quando a gente degusta, sobretudo o espumante no Brasil, a gente pede duas, mas é sempre uma garrafa de cada vinho. E aí Ah, uma outra. Pode falar, André, um desculpa. detalhe também, e aí a gente tem como política, eventualmente, alguns vinhos que estão acima de um valor que a gente pré-estabelece, que é de R$ 500, que a gente prova com Coravin e devolve para o importador, para o produtor, para ele usar da forma que ele quiser, para um treinamento da equipe dele ou para algum outro evento que ele queira fazer. Isso é legal, porque às vezes o vinho é caro, é, e a gente precisa dar o máximo de utilização possível para cada vinho. O Coravin ajudou a gente nisso. O vinho é degustado, no máximo são tiradas 3 amostras, né? Uma para o André, uma para mim, uma para o Pedro, e depois os vinhos ficam à disposição para serem retirados. As importadoras mandam vinhos, costumam mandar os vinhos para cá todos os meses, e depois, quando chega, elas já levam de volta os vinhos do mês anterior. O André colocou muito bem. Se a importadora usa Coravin também, ela vai lá, leva essa garrafa, vai tirando doses para apresentar para clientes potenciais, para clientes atuais, para treinamento da própria equipe. É um jeito de maximizar. Porque no passado você mandava uma amostra cara ou não mandava porque era cara e você ia. O único benefício é um bom benefício, mas a gente acha que tem mais benefícios, era ter o vinho avaliado pela gente. Hoje a garrafa não se perde nesse sentido. E não só no valor, eu acho que isso ajudou a gente provar vinhos que chegam com pequena escala. Às vezes o cara traz 100 É garrafas. verdade. Poxa, se o cara traz poucas garrafas daquele vinho, tem talvez outras prioridades. Quando você consegue chegar em vários lugares com a mesma garrafa, isso ajudou a gente a provar mais vinhos exclusivos também, né? É verdade, é verdade. A nossa ideia é sempre essa. Aliás, isso é muito viável. Às vezes a gente mantém a garrafa, por exemplo, quando é final do guia, a gente mantém a garrafa e daí a gente faz a degustação.
como essa degustação que a gente fez há alguns dias com os vinhos que foram destaque do Guia do Brasil, para que os influencers que são e jornalistas que são que a gente admira muito possam ter a experiência também de degustar e mesmo perguntar, criticar a nossa visão sobre os vinhos que a gente atribuiu como sendo os melhores de uma determinada região, né? No caso que a gente fez agora foi Brasil, mas esse ano já teve Espanha, esse ano já teve Portugal também. Existe algum critério mínimo, alguma prévia que é feita, ou assim, qualquer pessoa pode enviar? Tem um prazo que essa pessoa vai receber uma devolutiva? Como funciona? É uma boa. Geralmente. Desculpa, Cris, Desculpa, pode falar, pode falar, manda pode lá, falar. manda lá. Tem coisas que está absolutamente aberto, que é mandar para a revista. Os guias, a gente tem um limite de vinhos e de tempo que a gente vai degustar, então é sob convite. É importante ficar claro que ninguém paga nada, nem para A enviar o próxima vinho, pergunta. nem para o vinho ser publicado. É absolutamente editorial. E também as pessoas não têm o que temer dentro desse processo, que a gente não publica vinhos que a gente acredita que não vale a pena ser publicado, por diversas razões. A pontuação que a gente deu não é justificar, não justifica o preço que às vezes o vinho tem, ou se a gente não gostou de determinada coisa no vinho, a gente não vai indicar o vinho. Então, a gente simplesmente não publica. Isso, eu tenho duas frases para isso. Uma, as pessoas compram a adega, acessam os nossos sites, compram os nossos guias, para saber que vinhos a gente está indicando a ser comprados ou a serem consumidos ou a serem degustados. E não vinhos que a gente está dizendo não deguste, não. Então, o que a gente degusta e que a gente publica, a gente acha que está em condições e vale a pena ser degustado. Alguns mais, outros menos, pela própria pontuação e a relação com preço, estilo e tudo mais, mas é isso. A segunda é que a gente não quer inibir nem os produtores, nem os importadores a enviarem vinhos, porque senão a gente só receberia vinhos que eles têm certeza que a gente vai gostar, ou vinhos que já são muito bem reputados. E o nosso princípio é ter uma visão mais ampla possível, poder degustar de tudo. Muitos dos vinhos a gente recebe, não tem nem rótulo ainda, ele vem com uma etiqueta aquela que a gente bota no envelope com o nome do vinho. Por quê? Porque a gente quer degustar tudo, quer degustar o que as pessoas estão experimentando, fazer experiências, ideias, caminhos novos, variedades novas, e a gente degusta e a gente dá o nosso feedback, oficialmente ou não oficialmente, porque todos os vinhos que são avaliados, e acontece muito dos produtores e os importadores, conversarem com o André, ou conversarem comigo, ou com você, Pedro, assim, para saber, pô, o que que você achou? Por que que você não gostou? O que que foi que aconteceu? E a gente dá um feedback honesto, transparente, é a nossa visão. A nossa visão é uma opinião, mas putz, eu acho que é uma opinião muito bem fundamentada, ou eles acham que é uma opinião muito bem fundamentada, e assim vai. Não, legal. Aproveitando um pouco dessa uma metodologia assim mais da degustação, algumas perguntas que aparecem. A degustação é sempre Manda. feita às cegas? Quem que degusta os vinhos, né? Quantos vinhos nós provamos em média por mês, por ano? Se André puder falar um pouquinho disso aí, André. Boa, vamos lá. Bom, tem diversas formas, né, de avaliação. Como a gente está falando do que recebe, não necessariamente sempre é feito às cegas, né? Quando a gente vai em evento, por exemplo, está num almoço, num jantar que é feito pelo produtor, pela importadora, é às claras. Quando a gente recebe também algumas coisas, acho que é importante também falar que a gente sempre vai fazer a catalogação de tudo, coloca na adega para ter uma fila de sequência de degustação. E aí vai por produtor e por importadora fazendo essa degustação. E aí dos guias também tem a diferença que os guias têm uma fase inicial
que a gente também degusta as claras por produtor e, por fim, faz a degustação na final, vai selecionando cada melhor de cada produtor ou o melhor que a gente achou de determinada região e faz às cegas a degustação. Esse é um tema super legal. Quando a gente começou a degustar, era tudo às cegas. E a gente começou até a degustar e falando, se a gente degusta com o produtor, não é às cegas, não vai publicar. É isso 20 anos atrás. E a gente evoluiu muito a nossa visão de ver as coisas, de fazer as coisas. Não existe nenhuma degustação mais rica do que a degustação feita junto com o produtor. Essa, essa é o auge da riqueza. Por quê? Quando a gente. Eu vou usar uma analogia. Quando o artista explica qual é a intenção dele num determinado quadro, esse quadro pode ganhar uma outra dimensão de interpretação ou uma profundidade de interpretação pela gente. Por exemplo, esse quadro que está aqui é de um artista de Mendoza e ele faz uma visão de cima para baixo da cordilheira. Beleza, é uma. Eu consigo criticar melhor o que está sendo feito, visto o que está sendo feito. Ou, ainda mais, acrescenta para a nossa capacidade de degustar. Sim. Por quê? Porque a gente sabe degustar, a gente entende de vinho, a gente consegue comparar os vinhos. Isso melhor do que muitos enólogos. Posso falar claramente e ponto. Agora, quem sabe fazer o vinho chegar nessa posição é o enólogo. A nossa vida é muito mais fácil que a dele, né? Mas para a gente conseguir entender por que que o vinho e como o vinho chegou nessa posição, vai muito mais além do que ouvir o vinho é feito no vinhedo. Ou de uva boa se faz bom vinho, mas de uva ruim nunca se faz bom vinho. Você pode, entendeu? É muito mais, muito mais profundo do que isso. Então, degustar com enólogo ajuda. Qual que é a nossa responsabilidade quando degusta com enólogo? N- Continuar fiel ao nosso padrão de degustação. Ponto. Apreciar ou não o vinho e que o vinho não é uma história. A coisa que eu mais odeio também é quando eu vou degustar com um enólogo e ele fica 20 minutos falando do vinho antes de abrir o vinho. Eu quero provar e entender. Aí eu vou perguntar, ou ele vai me contar como é feito e tudo mais. E eu acho que é assim que funciona. No começo, uma das coisas que fazer o Descorchados ou participar do negócio do Descorchados ajudou muito a gente foi evoluir nesse processo, porque o Patrício começou 10 anos antes da gente. A gente está com 20 anos de vida, o Descorchados começou 10 anos antes. E o Patrício degustava com os produtores e sabendo os vinhos, menos na final. E eu conversei muito com o Patrício sobre isso. E a gente conversa muito sobre pontuação, o papel do degustador, o papel do crítico, do jornalista, qual que é o papel de cada um. E a gente chegou à conclusão que quando você degusta 100% às cegas, é bom para você garantir aos outros que você não vai se deixar influenciar. Tem esse papel, esse é um papel importante. Por outro lado, eu acho que você deixa muita informação na mesa. Se Sim. você sabe que você está degustando um vinho que é da Itália, preparado com Sangiovese e é um Chianti clássico, você exige determinadas características desse vinho. E o vinho ser fiel ao local e à tipicidade que ele deve ter é muito importante. A Sim. gente pode até gostar mais do vinho
do que o perfil básico do Chianti Clássico. Agora, se coloca na posição do consumidor, ele vai numa loja, vê um rótulo escrito Chianti Clássico, ele gosta de Chianti Clássico, ele compra esse vinho, que é um bom vinho. Chega na casa dele, não tem nada a ver com o Chianti Clássico, porque o estilo é completamente diferente. O vinho cumpriu o seu papel em termos, porque ele toda a sinalização levou para uma expectativa e depois a entrega foi para outra expectativa. Então, tem muitas coisas que você ganha ao degustar. Ordem número um com o enólogo ou com o produtor. Ordem número dois, sabendo exatamente o que você está degustando. Ah, mas se o vinho é muito barato, você não vai dar uma nota alta. Ou se o vinho é muito caro, você não vai dar uma nota baixa. Às vezes acontece de você ter dúvida da sua própria nota. E é por isso que não é degustado por uma pessoa só, sobretudo quando a gente chega nessa circunstância, né? O André, algumas vezes, ou eu, algumas vezes, falo, André, putz, trouxe essa garrafa, vê aí o que você acha. E aí ele vai avaliar. E aí, se as nossas notas batem, e na maioria das vezes as nossas notas batem, tem no máximo uma diferença aí de um ponto, está referendado. Você pode ficar em dúvida da sua própria opinião. Agora, o que você não pode é deixar a sua opinião mudar pelo que está na garrafa. A gente tem 20 anos de história aqui, com credibilidade sendo construída, vinho a vinho, degustação a degustação. A gente não vai jogar essa credibilidade fora para deixar alguém feliz ou porque infelizmente vai deixar alguém triste. Acontece, é a vida. Nós vamos falar disso. Aproveitando, eu queria falar um pouco do sistema de pontuação, né? Como funciona tecnicamente o nosso sistema? Até você falou, isso reflete só a técnica, reflete tipicidade. O vinho pode ser reavaliado. Por exemplo, provei hoje o vinho, daqui a um ano provo de novo. Essa nota ela muda, né? E o que é um vinho 90 pontos? Acho que é uma pergunta que muita gente faz. Como que a gente chega num vinho que é 90 pontos? Posso falar do 90 pontos, o André vai falar dos processos todos de. Ou deixa o André falar primeiro as Boa. coisas, depois eu brinco. A gente pode ter visões diferentes do que é um vinho 90 pontos, a gente vai descobrir agora. Bom, na minha opinião, acho que no conceito, Pedro, em relação à pontuação, isso é uma coisa que o Cris criou, desde o começo da revista. E aí depois ele pode explicar um pouco da forma que ele pensou, porque tem diversos sistemas de pontuação, né? Tem de até 20 pontos, até 100 pontos. Mas no conceito de adega que eu entendo como 90 pontos, é uma coisa que a gente como é que eu posso dizer? Não é que o de 89 a gente também indica, mas o de 90 pontos está num nível de qualidade que a gente é, geralmente estabelece. Eu estou me perdendo aqui, acho que o Piotr vai ter que Tá. cortar. Porque acho que não Não, tem tá tudo bem, muito. não vamos cortar. Eu vou tentar sumarizar, porque eu já tive que falar isso antes. Assim, um vinho pode ter 87 pontos, e ser um belo vinho, Ah, para 87 pontos, dependendo do preço dele, né? Vamos dizer, se a gente der 87 pontos para um vinho e ele custar R$ 500, a gente não vai publicar, a gente não indica esse vinho. Mas se ele custa R$ 20 e receber 87 pontos, a gente indica esse vinho. A gente vai publicar, porque ele merece. Se você tem R$ 20 e vai lá, R$ 25 e vai lá e você comprar esse vinho, pô, é uma boa compra que você está fazendo. É uma boa degustação, uma boa experiência. A experiência justifica o seu dinheiro. 88 pontos, 89 pontos são belos vinhos para você consumir. São vinhos que não têm defeitos e têm tem virtudes, né? Mas as virtudes deles são mais cumprirem com a tipicidade dele. Então é um Merlot com gosto de Merlot
e aromas de Merlot. É um Cabernet Sauvignon no estilo correto, que não está maquiado por químicos e outras coisas. E aí, 88, 89 pontos é um vinho justíssimo. É a pontuação mais ingrata e mais difícil para avaliar, porque o salto de 88 para 90 pontos é um salto difícil de ser dado. Por quê? 88 o vinho tá bom, é um vinho bom para consumir, é um vinho bom para degustar, ele vai deixar a gente feliz se a gente tomar, sem o menor problema, 88 pontos também. Para 90, o vinho tem que apresentar já algum efeito de admiração, que é, não bastou ele ser correto, ele tem virtudes. E é você, a partir de 90, você vai exigindo cada vez mais virtudes e estilo dos vinhos, até o ponto que você vai chegando para níveis acima e você fala, não basta só ter virtudes, ele também precisa ter capacidade de longevidade, de evolução com o tempo, você começa a ir para as categorias mais icônicas. É, intuitivamente, acontece tudo por um tema de comparação. Ah, como é esse vinho perante todos os outros vinhos, 89 pontos e 90 pontos, que a gente já degustou, né? Como é que fala? Teve acho que teve eu não sei, acho que foi no Congresso americano que uma vez alguém falou, tá, qual é a diferença de eroticidade e pornografia? Aí a pessoa falou assim, é dificílimo definir, mas quando você vê, você sabe. E é assim que a gente se sente, ou eu pelo menos me sinto, quando eu estou num vinho 89 pontos, um 90 para um 91. Por quê? Porque você está comparando com a sua experiência de degustação de muitos anos atrás. Talvez eu tenha colocado um, de uma forma mais clara do que o André colocou, mas queria ver se o André e você, Pedro, também, se vocês concordam com isso. Cara, eu concordo bastante. E eu acho que você vai formando uma memória aqui, e você falou dessas virtudes, eu achei muito bem. Porque assim, você vai buscando aquele equilíbrio, aquela persistência um pouco maior, aquela complexidade, ou aquela pureza de fruta, tudo isso ele vai aumentando. E aí eu sempre falo do 90 pro 91, pro 93, aí dali pra frente já começam a ter outros fatores, mas eu acho que para mim fica bem claro esse equilíbrio das virtudes mais técnicas mesmo, para você mudar do 89 para o 90, para o 91 até um 93. Aí do 93 para cima já começa a comparar com muito mais coisas complexas. Aí vai ficando um pouquinho mais, talvez menos direto, mas você consegue comparar, né? Como a gente prova muita coisa, isso vai ficando mais fresco na cabeça para a gente chegar. Será? Ah, isso aqui é um 93. Poxa, mas esse aqui também foi 93. Ah, mas aquilo lá era melhor. Será que aquele 93? A gente vai pensando nessas possibilidades, né? E aí cada vez fica mais difícil, né, Cris? Você pega, por exemplo, de 93, a gente fala do salto para o 89 para o 90 já é um degrau considerável. E cada vez mais que vai subindo, parece que o degrau vai aumentando mais. Então, de 93 para o 94 ele é um pouquinho maior ainda do que o de 92 para o 93. E aí vai entrando no que o Pedro falou, é muita coisa. É em relação a equilíbrio, profundidade do vinho, que determina muito em relação à nota. Então, complexidade, tem várias características que a gente vai mais ou menos equilibrando na nota. E já vai aparecendo na cabeça, né? Não é uma coisa que a gente fica pensando muito. A gente prova o vinho, já aparece a nota mais ou menos na cabeça. É isso mesmo, assim, a nota aparece na cabeça e ela é um resultado da nossa inteligência artificial interna funcionando, comparando tudo que a gente já degustou e também a evolução da nossa capacidade de degustar e a evolução da nossa visão de vinho e da visão de vinho dos principais elaboradores de vinho do mundo, né? Então, é bem legal. Espero ter respondido. Mas o processo, o que é legal mesmo, é que a gente tem que fazer tudo isso para simplificar para quem vai escolher o vinho para consumir.
E a Então, gente fala até pro consumidor que não é o uso só da nota, né? O leitor deve ler a descrição, uma coisa que a gente sempre fala. A nota é um indicador, mas leia, como o Cris falou, às vezes a gente deu um 94, mas aquele Chianti clássico vai estar escrito lá, Chianti clássico não típico, tem tal, 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 tem outras virtudes ali que talvez não seja o que você está procurando. Às vezes você está procurando um que vai ser 92, mas vai te agradar mais, né? É uma outra coisa que por a pontuação é garantia de que aquilo lá vai ser bom para você. Eu acho que são vários fatores que as pessoas têm que procurar, né, a degustar um vinho. aí eu volto um pouco para responder como você começou, com a sua pergunta inicial. Como é que a gente começou a pontuação, dá um parâmetro objetivo para o consumidor poder mensurar a qualidade que está dentro de cada garrafa que ele vai comprar, que ele vai escolher, que ele vai investir naquele momento de prazer ou que ele vai compartilhar com pessoas que ele gosta. Então, tá ali, 92, o outro 94, aí esse é o parâmetro objetivo. Se fossem os vinhos dentro da mesma estilo, categoria e tudo mais, é o parâmetro objetivo. Agora, você lendo a descrição, você vai saber se o estilo que está dentro daquela garrafa corresponde ao que você está buscando em termos de estilo. Obviamente que um cliente, você já tem um estilo esperado e definido. Agora, mesmo quando a gente vai degustar, outro dia eu estava degustando com o Didu, a gente estava degustando, era Chiantis clássicos. E aí ele falou, esse é um modernista. Esse é um... E até dentro de uma única degustação, de uma única região, você tem estilos muito diferentes. Todos eles válidos e todos eles de qualidade. Mas você quer um vinho mais encorpado ou você quer um vinho um pouco mais esbelto, né? Você gosta da opulência da fruta ou você prefere algumas coisas como na direção dos terciários e tudo mais? De acordo com o seu gosto ou com o que você vai consumir aquele vinho, se você estiver pensando numa harmonização, numa refeição, faz diferença. E nesse caso você está certíssimo. Às vezes o vinho 92 pontos, às vezes o vinho 89 pontos é melhor do que o 92 pontos para aquela circunstância, Perfil. né? É, fica claro, fica talvez um pouquinho mais complexo quando a gente está falando nesse sentido, mas um espumante 92 pontos vai ser melhor para acompanhar um peixe grelhado do que um vinho do Porto vintage 98 pontos. É Sim. certeza absoluta. Então, é importante ver o que está na descrição, justamente para você poder fazer uma, uma outra profundidade no seu processo de escolha. E a gente começou a degustar para 20 anos atrás com nota. Era 1 estrela até 5 estrelas. Aí a gente viu que à medida que você vai degustando, 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 você viu que muita coisa ficava em cada grupo de estrelas. E você fala, mas esse vinho é claramente superior a esse outro vinho e eles estão com a mesma quantidade de estrelas. Aí a gente começou 1 estrela e meia, 2 estrelas, 2 estrelas e meia, 3 estrelas. Beleza, foi. E aí, obviamente, Parker, com o projeto vamos chamar 0 a 100, que se converteu na prática em 70 a 100, depois 80 a 100, falou, é muito mais fácil do consumidor compreender esse processo do que o processo de 0 a 20, porque é assim que ele está habituado a receber nota na escola, avaliar as coisas e ser avaliado, e ao mesmo tempo mais amplo do que o processo de estrelas. Ou eu admiro muito o Gambero Rosso, mas deve ser muito difícil para eles. Tem uma, duas ou três biqueiras. Entendeu? Isso facilita a nossa vida para poder, como se você estivesse dando um zoom, e aí, às vezes, as coisas que parecem que estão todas juntas, na verdade, elas têm uma separação entre elas que você consegue entender, porque você tem uma escala
que te permite trabalhar melhor. Daqui a pouco vão aumentar essa escala, sendo 93,1. Tem hora que a gente fica no meio ali já, né? Fica, fica. O André tem o famoso 92 alto, 92 baixo. Fala, André. Bom, tamanha a diversidade de vinhos, a gente começa, e também a quantidade de vinho que a gente prova, a gente começa a ter essas coisinhas mais pequenininhas, assim, preciosidades, né? De uma coisa de querer falar, ah, não, 92 alto, mas o outro é um 92 baixo. Mas, Não, é mas, legal. mas aí é que acontecem as nossas discussões. Pô, é 92 alto, será que vale ir para 93 para descasar esse? Ou a gente vai estar sendo injusto com os 93 que a gente já avaliou quando a gente coloca esse vinho nesse mesmo outro grupo? Pode acontecer da gente. A única coisa que a gente não pode ser injusto é com o leitor. Eu chamo todo mundo de leitor, mas é um vício. É com o consumidor. Porque o consumidor tem que falar, pô, vale mesmo 92 pontos. Ou eu daria ainda mais. Tudo que não pode é ele falar, pô, o cara deu 94 pontos, a adega deu 94 pontos nesse vinho, eu não daria nem 89. Pô, isso acaba com a nossa credibilidade. Então, se a gente tiver que optar, a gente vai ser um pouquinho mais duro sempre. E a Sim. gente é conhecido por ser um pouco mais duro, né? Eu já ouvi isso aí de outras pessoas. Ah, a nota da adega é sempre mais baixa que as outras. Tem um amigo crítico de vinho que fala que ele tem um coração um coração mais puro e o nosso coração é um coração de pedra. Então, é isso. E assim, e eu, outro dia, outro dia no começo do ano, para mim foi um grande cumprimento, porque foi num tom de brincadeira, mas aconteceu. Por exemplo, estava degustando Cheval des Andes com Gerald Gabillet, né? E aí ele fala assim, ah, você deu 94 pontos para o Cheval tal. Mas eu fiquei feliz, porque 94 de adega é igual a 96 de fulano. Eu falei, cara, faz a sua interpretação, beleza, tá tudo jóia. É a nossa visão, é os 94. Não, não, eu só quero te dizer que eu fiquei feliz, mesmo não sendo 96, eu fiquei feliz com o 94. Então, pronto, é assim que a gente é. Não, E a legal. gente tá ganhando essa fama, né? Não sei se é boa ou ruim. Tem gente que odeia. Teve um produtor agora que meio que ameaçou a gente, falando: se você. Já vai para pra essa pergunta nova sobre independência editorial, né? Existe alguma influência do mercado? Existe alguma influência dos parceiros? Como que a gente lida com essa pressão? Como que a gente consegue separar as notas, o conteúdo editorial, dos outros conteúdos de mercado, às vezes, que a gente faz lá na revista e nos nossos outros negócios aqui do grupo? Cara, a gente está aqui há 20 anos e é, tem que, tem que falar, a gente está liderando esse mercado por conta dessa independência editorial. Ponto. A gente trata tudo como jornalismo. E o jornalismo tem que ser independente. As pessoas falam, ah, você, quando a gente começou a degustar, falou e escrever, você tem que ser isento. Não, a gente não tem que ser isento. A gente é independente. Isento é a pessoa que às vezes não tem uma opinião ou não manifesta um lado. A gente manifesta o lado da nossa opinião. Ponto. Quem me conhece assim pessoalmente sabe que eu sou é, brincalhão e que eu tento sempre ser educado e tudo mais, mas a gente é duro, assim, por quê? Porque a gente exige receber o mesmo nível de respeito que a gente dá para todo mundo. E, e esse é um valor que está aqui em todos nós, né? Todo mundo que está aqui na equipe tem esse mesmo valor e não estaria a gente não estaria trabalhando junto se não fosse um valor compartilhado, por exemplo, por nós três e inclusive pela equipe comercial que tem que vender anúncios na revista e tudo mais, sem saber qual é a pauta da edição.
Ah, e se a gente coincidir de ter um anúncio do vinho no, numa edição que a gente está escrevendo sobre o vinho, o comercial perde a comissão, porque a gente não vai publicar o anúncio. Porque é um valor que a gente não abre mão, é esse valor da independência, porque essa independência é um respeito com o leitor, mas é um respeito com a gente também, ir para casa e dormir falando. E às vezes as pessoas acham que você vai crescendo, isso muda. Na verdade, fica mais fácil. Quando a gente começou, tinha 5 anunciantes, você pontuar mal um vinho daquele anunciante te leva a perder o anunciante. Hoje, a revista é mais independente do que nunca. Assim, ela se paga e sobra dinheiro? Sim, muito mais do que o necessário para a gente poder perder qualquer anunciante da revista. E aí é uma questão de autoestima, né? E quando você vai construindo as coisas e você quer respeitar cada vez mais o legado e as coisas que você está construindo e o que você construiu. E quando você não tem uma pressão econômica de sobrevivência, fica mais fácil. Com E não é só certeza. isso. Hoje a gente não ganha dinheiro só com o projeto da revista. A gente tem o clube, a gente tem o Adega Online, a gente tem a ProWine, a gente tem a participação no Coravim, a gente tem um montão, os nossos eventos dos guias, a gente tem o Descorchados. Tudo isso a gente foi construindo porque a gente falou, um dia a revista não vai ter condição de se pagar. Porque era o que em 2005, 2006 era o que falavam, as revistas vão morrer, a imprensa paga vai morrer, vai ser tudo paga, não é a imprensa que o cara paga para fazer uma matéria, é a imprensa Paga para receber em que casa, né? o leitor paga para receber. Todo o conteúdo deveria ser gratuito. Pô, foi o que aconteceu ali na internet. A gente falou, não, a gente precisa encontrar outros caminhos, outras fontes de receita para continuar podendo trabalhar com independência. Eu preferiria fechar a revista antes de chegar num ponto onde a gente tivesse que vender uma matéria. Assim, mas é uma questão porque eu sou cabeça dura e vocês também são cabeça dura e pronto. Então, está cada vez mais fácil de ser independente. A pressão econômica de pagar as contas amanhã, felizmente, deixou de existir dentro dessa empresa e dentro desse negócio. E também a gente é cada vez mais respeitado, porque existem múltiplas frentes de ação da gente servindo os nossos leitores, que agora são mais que leitores, são clientes, assistem a gente na televisão, leem os guias, e blá, blá, blá. E assim vai, a gente está em todos os lugares, a gente tem múltiplos pontos de interação. Se a gente for em, é, antiético em qualquer um dos pontos, a gente vai botar tudo isso a perder. É por isso que, a- na verdade, essa nossa independência editorial carrega uma série de consequências, por exemplo, para o Felipe Granata, quando ele está cuidando e dirigindo o nosso marketplace, que é o Adega Online. Por quê? Porque ele não vai poder escrever um texto de marketing para vender um vinho. Ele não tem ele não tem essa possibilidade. E ele não pode escolher um vinho para o marketplace porque tem uma condição de compra melhor. Ele tem que ser fiel à nossa visão E de as vinho. principais descrições do nosso marketplace são as degustações do nosso melhor vinho. É Então não tem isso. como ele criar uma propaganda diferente. Ele bota lá, e se o vinho foi 90, 91, 92, vai estar ali, entendeu? E é uma vitrine para os nossos parceiros. A gente percebe muito deles quererem estar ali.
pelo que a gente construiu nesses anos. Eu já me sinto muito parte, Cris, eu falo, já defendo a marca Mas porque você, mas já você e a gente é muito feliz de ter você aqui com a gente. É muito difícil da gente encontrar pessoas para trabalharem com a gente. A gente recebe, muita gente tem interesse e a gente fica honrado com isso, mas é um processo longo. O André está há 6 anos aqui, né? Mas a gente namorou acho que 2 anos antes de entre Um longo tempo de conversa. E acho que é, também é importante falar, Crista. Bom, também tem o Griso manda. também, que faz um pente fino nessa parte editorial também, de tomar cuidado justamente nisso que você falou, se eventualmente tiver uma publicidade, vai cair a publicidade para entrar o que a gente decide o editorial. E outro ponto também é que tudo começa com a degustação. Então, não é assim, o Felipe Granata chega para mim e fala, esse vinho está chegando para a gente colocar no clube. Não, é o vinho que a gente degustou e se está na pontuação que vai para o clube, aí sim ele entra. O caminho inicial é sempre a degustação, a nota, e depois decide pela nota e por outras coisas O fator preço e estilo, é isso e o mesmo. preço e estilo que vai entrar lá. Então, é sempre a degustação primeiro para depois ir para um clube, para um adega online, para outra coisa. Aliás, é assim, para ficar ainda melhor, quem está fazendo hoje a seleção dos vinhos para o clube é o Pedro. Sim. Então, vai acontecer da gente. Vocês estão fazendo já uma comunicação com importadores falando: olha, está cada vez mais difícil a gente selecionar vinhos nessa faixa de preço. Eu falo no clube, no nosso clube de entrada, que a média do preço da garrafa é R$ 75, ou R$ 80 no caso do Gold. A gente precisa degustar muito mais vinho barato. E tem que degustar. Aí é que entra o trabalho chato né? Tem que degustar muito, muito mais vinho barato para conseguir encontrar o vinho que a gente tem orgulho de apresentar para as pessoas no clube. Clube, exato. São temas complexos, mas é importantíssimo isso que você falou. O cavalo que puxa a carroça aqui é a degustação. Todo o Sim, sim. resto vem É após, consequência. é consequência da degustação bem feita, né? Então, e por outro lado, entra o negócio. Se a gente botar a pontuação errada, a pessoa vai se decepcionar, não vai mais comprar conosco o vinho no Adega Online, não vai cancelar o clube, vai cancelar a assinatura da revista, vai parar de comprar nossos guias, vai deixar de ir nos nossos eventos. Isso, isso a gente não pode deixar, essa roda não pode ser desmontada. É, na verdade, a alma do sucesso da revista Adega até o momento, ou do nosso grupo até o momento, foi construída em cima de degustar vinho com seriedade e com independência. E eu acho que, né, falando aí de negócios, de business, é uma reputação muito difícil de se construir em qualquer mercado. E você ser o líder de mercado, ser a referência, ser o que todo mundo tá olhando, é muito mais difícil você se manter ali. Você tem que ser muito mais sério, você tem que ser muito mais, né, feroz nisso, porque senão você balança muito, muito fácil. Então, são 20 anos que não são dois anos aí, né? É muita diferença mesmo. Acho que tem muito a ver com o mercado do vinho em geral, ou com a forma como o vinho é pensado, né? Não existem atalhos que fazem as coisas dar certo. Se você faz um vinho e usa um vinho que usa chip, não é a mesma coisa que um vinho que usa barrica. E você não pode vender um vinho que usa chip, com as características que usa chip, pelo preço de um vinho que usa barrica, porque você vai vender a garrafa uma vez. Uma vinícola tem que mostrar consistência e tem que mostrar qualidade crescente para se tornar um ícone. Não existe esse negócio de montei uma vinícola, esse aqui é o meu ícone. Não, peraí. Você montou uma vinícola, esse é o seu ícone, ou esse é o melhor vinho que você faz na sua vinícola. Agora, um ícone é uma comparação com outros ícones.
né? Tem muitos Então, fatores ali, né? e a História, gente consistência. A gente fala muito de consistência. Para um grande vinho é ser um isso grande mesmo. vinho, ele precisa de consistência. Não é uma safra, nossa, foi maravilhoso. Tá bom, faz mais 10, faz mais 20. Aí a gente vai entender o negócio, né? E eu falo uma brincadeira, assim, quando as pessoas falam, mas as pontuações, não sei o quê. Falo, olha, eu não entendo nada de carro. Também Se não. eu desse, eu posso dar uma pontuação para o meu carro hoje. Só que se ele é o melhor carro que eu já dirigi e eu der 100 pontos para ele, não significa nada, entendeu? Qual é a sua referência quando você está dando uma pontuação para alguma coisa? Eu não tenho nada contra, mas como uma brincadeira, você vê muita gente vai lá no McDonald's e fala é a melhor batata frita do mundo. Cara, é a melhor batata frita que você comeu no mundo, Sei. o que não torna ela a melhor batata frita do mundo. Quem comeu outras batatas fritas melhores, olha isso com algum grau é, Sim. de desdém. Então, eu, quando quero saber de carro, ligo para o Gabriel ou falo com o Thiago. São caras que ficam estudando o carro e andam de carro e vão num lugar e vão no outro. Se eu quiser saber de carro, se eu quiser saber de avião, eu falo com o Edmundo. Sim. E eles, quando querem saber de vinho, falam com a gente. Então, é assim que o mundo funciona, né? Existem especialidades e a gente fala mesmo, existe litragem, existe o que você experimentou, sobre conceitos você experimentou, quantas vezes você experimentou, e daí depois você passou não a experimentar, mas você passou a degustar e ter um raciocínio crítico sobre essa sua experiência de degustação, e depois como você consegue comparar as coisas que você degustou. Você tem um processo, você tem uma experiência que construiu um processo mental de avaliação, é um pouco isso. Acho que é super chato para um consumidor ficar ouvindo a gente falar isso, mas a gente discute isso todo dia, para Não, eu ter acho legal. certeza que a gente continua no caminho certo, entendeu? Exato. Até para a gente ir encerrando aqui, uma pergunta mais complexa. Até depois queria que você mostrasse os acessos aí no Melhor Vinho, para a gente ver com o pessoal, como o pessoal tá entrando e olhando. Mas eu queria entender, Cris, como que você enxerga o papel da revista Adega nos próximos anos e qual que é a nossa missão? O que que é o nosso? A gente acorda hoje aqui pensando em fazer o quê, né? Eu acho que isso é legal deixar claro pro nosso leitor e pro nosso consumidor. A nossa principal missão é continuar acelerando a cultura do vinho no Brasil. Ponto. Essa é a missão ampla que une todas as coisas que a gente faz. Se a gente apoia a Ideal BI, é por isso. Se a gente tem participação no Coravim, é por isso. São elementos. Se a gente monta um clube, ou se a gente montou um marketplace, ou se a gente fez revista, se a gente está na televisão, se a gente está eventualmente na rádio, se a gente tem podcast, é Uma uma forma, comunidade, né? ou uma baita comunidade, é, é ampliar essa nossa oportunidade de ajudar a acelerar a cultura de vinho no Brasil. Essa é a grande missão. Como a gente faz essa missão é de diversas maneiras, mas degustar vinho para que o consumidor, às vezes você vai receber uma pessoa em casa ou você quer uma coisa, um dia especial, você vai lá na sua adega e tira de lá uma garrafa. Essa garrafa foi comprada em algum momento, você investiu dinheiro nesse processo e tudo que a gente quer é que você extraia o máximo possível de prazer dessa experiência junto com as pessoas que você ama e que você vai compartilhar o vinho. Então, o nosso dever cumprido na casa das pessoas é nesse ponto. Nosso Legal. dever macro, pensando em vinho como com a seriedade que tem que pensar vinho, com as múltiplas facetas que o vinho representa de história, cultura, civilização, compartilhamento, sociabilidade, prazer puro e simples, é trabalhar em prol da cultura do vinho. E
e é uma coisa que eu vejo que vocês fazem todos os dias. Então, isso é que me deixa, é, desculpa, isso é que me deixa super feliz. Quer falar, André? Não, acho que você ia mostrar o site, né? Mas é isso, Cris, é essa relação do vinho, degustação. Quando a gente vai em evento, as pessoas procuram a gente para conversar, entender um pouco mais, falar sobre, como que é a região ali, o que você acha, sobretudo agora agora não, né? Que faz só 15 anos que a adega faz guia, mas sobretudo agora com essa relação que a gente tem com Espanha e Portugal. Como é que você acha que essa região, quando você começou a provar no Brasil, em 5 anos mudou muito ou não. Então, tentar disseminar a informação e o conhecimento do vinho para as pessoas é a parte melhor da revista. Não, eu concordo. Eu acho que muito do que une a gente aqui é essa paixão por vinho. Porque para você fazer isso que a gente faz, você tem que gostar muito, você tem que se interessar muito, você tem que ler muito, provar muito, mas é muito uma paixão mesmo, porque, como o Cris falou, às vezes o que vai ficando chato para as pessoas, para nós, é esse motor que a gente quer conhecer mais, quer ter mais oportunidade, quer falar com o produtor, quer degustar vinho 6 da manhã, quer degustar vinho de R$ 50, vinho de R$ 10.000. Você tem que estar pronto para tudo, porque isso vai te construir como uma pessoa mais perto de completa. Acho que a gente nunca chega nesse final. Eu acho que isso também é uma das partes mais incríveis do vinho, que sempre tem coisa nova surgindo, produtor surgindo, região que a gente nunca provou. O Cris estava falando, são quantos SKUs de vinho que tem no Brasil? 22.000, é isso? 23.000. 23.000. A gente prova 4.000 por ano, o André prova 3,5, a gente prova o resto, né, Cris? Mas, assim, a gente ainda tá um quarto, mais ou menos, do que chega no Brasil. Então, é muita oportunidade, é muita coisa, então a gente tem que estar sempre ligado nisso, né? E as coisas mudam, então a gente tem que estar pronto para aprender coisa nova sempre, né? Não tem Eu como. concordo com quase tudo que você falou. Só esse negócio de tomar vinho às 6 da manhã que ficou meio... Eu vou ter que Tá fazer um degustado. exame aí de insalubridade com você. Não, mas é verdade. O vinho é uma paixão de todo mundo e é uma paixão nossa também. Só que também é nossa profissão. Então, Sim. a gente tem essa felicidade de trabalhar com uma coisa que a gente é apaixonado e gosta e ser ainda respeitado por estar fazendo isso. Então, é muito legal. E o Pedro a gente falou tanto de degustação, o Pedro é o fã número um do melhor vinho. Eu vou deixar ele falar. Não, eu acho incrível isso. Eu confesso que antes de entrar na revista eu não conhecia e eu fiquei até triste de não conhecer, porque existe hoje de forma gratuita um banco de dados com tudo que já foi degustado na história inteira da adega. Então, tem algumas coisas mais recentes que estão com o preço, mais ou menos 1 ano e 2 meses tem as coisas mais recentes. Mas se você procurar lá, Vega Sicília, você consegue ver tudo que já foi degustado na história, né, pela adega, pelo Cris, pelas outras pessoas que passaram por aqui também. Então, tem tudo mapeado com notas, com a descrição. Você consegue comparar as safras e consegue ver. E os filtros do melhor vinho são muito interessantes. Você consegue falar, eu quero ver espumante, quero ver branco, quero ver tinto, quero colocar faixa de preço, quero colocar por país, quero colocar por palavra-chave. Isso é uma coisa que a gente está tentando melhorar cada vez mais, que é dentro da nossa descrição. Se você colocar lá, por exemplo, batata frita, se alguma vez alguém disse que aquilo harmonizava com batata frita, ele vai puxar. Então a gente vai pensando na hora também de descrever alguns vinhos que a gente acha que é muito importante, alguma coisa, harmoniza muito bem com churrasco. Então se você procurar churrasco, toda vez que alguma descrição citou o churrasco por alguma forma, ela vai estar ali. Então uma descrição de campo aberto, tem os filtros mais certeiros e que a gente pensou que são os filtros melhores para você fazer algumas coisas, mas esse campo aberto você procura o que você quiser e achar interessante para você. Isso é muito incrível. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está fazendo os vídeos 2 por semana que vai para o YouTube e vai para o Instagram, falando, Aham. melhor espumante brasileiro até R$ 89. Eu falo, mas por que R$ 87? Eu falo, mas por que 87 e não 90? É marketing isso? Eu sempre gosto de colocar quebrado porque a pessoa pode pôr como ela quiser. Se ela quiser colocar dez Legal. mil reais, né? Não é uma escala, assim. E isso é uma coisa que a gente já conversou bastante, Cris, porque eu acho que a gente tem que sempre ter o limite da escala para cima,
mas para baixo eu não entendo por quê. Porque se às Eu, vezes um te- vinho integrou, eu- entregou 90 pontos, custando R$ 90, e o outro, o nosso limite era até R$ 100, aquele 90 tem que estar no ranking porque ele também entregou ali, né? você tem toda a razão. Eu vou te explicar o porquê. Eu entendo o seu questionamento, é um questionamento válido, porque, você fala, o melhor vinho entre 100 e R$ 200. Mas pode ser que o de 89 seja melhor do que o de 110. Sim, Então, é, você está deixando coisa para trás. Agora eu vou explicar por quê. Porque a gente usa o melhor vinho para escolher os vinhos que vão para o clube. Aí você não, tem fala, o limite mesmo. ah, Presente de amigo secreto, mínimo R$ 100, vamos supor aí. Aí beleza, é você tem isso. o Não, mínimo ali. aí você fala, pô, não posso colocar um vinho que custa menos do que R$ 100. Porque quando a gente vai separar os vinhos pro clube, você está fazendo isso agora, R$ 150. Aí a gente escolhe o primeiro vinho é fácil de escolher. Vai lá É, o feliz, segundo. mete, ó, é, até R$ 80 ou até R$ 100. Aí achou um Sim. vinho legal de 95. Quanto você tem para escolher o próximo vinho? 55. Tem que bater certinho o valor. Fala, A ó, gente, no mínimo 55. aí às vezes E a aí gente a estoura um gente. pouquinho o orçamento para poder achar o vinho que É entrega e isso. depois toma bronca do financeiro lá. Mas você está certo, que, do ponto de vista de consultar um vinho para consumo, eu jamais consulto de tanto até tanto. Eu falo, cara, quero gastar no máximo tanto. Me entrega o melhor possível com o Sim, dinheiro que eu quero. Ele tem que ser aberto para na parte de baixo, que é para encontrar. Às vezes, um vinho de baixo furou a categoria de cima. isso E é fantástico. acontece Esses isso, por achados que a gente exemplo, gosta também. imagina se a gente fizesse o top 100 da revista falando de 200 a 500. Pô, às vezes tem um vinho de 100 que ficaria fora do top 100. Sim. Por quê? A pontuação dele deu, mas o preço não deu. Então, concordo, você tem razão. Talvez a gente devesse esconder esse número e ficar só no admin para a gente poder Uhum. continuar selecionando vinhos para clube. Não, e a gente Mas está sempre evoluindo no melhor vinho. Eu sei que tem novidades aí, nós estamos tentando deixar ele mais, né, uma navegabilidade cada vez melhor. E eu sei que o Cris está investindo aí dinheiro e tempo numa uma ferramenta nova aí. vamos tentar. Não tá dando um trabalho danado, porque é estranho esse negócio. Mas uma hora a gente fala sobre isso. Vai dar certo. Agora, assim, tem muita gente que usa o melhor vinho. Eu vou até mostrar aqui. Pedro, Compartilha pera, a tela aí, deixa Cris, pra eu, gente ver. deixa eu ver se eu consigo. Isso vai muito de acordo com a nossa missão de tentar levar a cultura do vinho para o máximo de pessoas possíveis. Acho que isso é importante demais, né? Vocês estão vendo o nosso site aqui? Tô. Sim. Tá bom. Aqui a pessoa faz a busca que o Pedro falou, qualquer busca que ela quiser. Eu não vou fazer isso porque o Pedro já fez milhares de vezes. Mas vou mostrar para vocês o que acontece só para vocês saberem. Cabernet Sauvignon, preço máximo R$ 800. Hoje eu tô podendo. Ó, Hoje eu tô podendo. E aí, tudo bem. Então, aqui os vinhos Cabernet Sauvignon, preço máximo R$ 800. Ó, tem um aqui que fura. Se eu fizesse um preço mínimo 500, o Ian pois, estava fora. Mas o que que é importante? Quando você olha aqui em cima, vocês vão entender. Está escrito revistadega.ol.com.br/vinhos. Quer dizer que todos os resultados de busca de vinhos estão debaixo dessa segunda parte aqui. Aí eu vou ali no nosso Analytics. Aqui, ó, parceiro Revista Dega. Aqui, isso quem dá acesso para a gente a esse Analytics é o UOL. Eu estou numa página que mostra páginas e telas, títulos da página e classe da tela. Eu vou fazer uma busca no período de um ano. Que dia é hoje? Hoje é 12 do 12, 12. 12 do 12. Vem aqui. Dezembro 12 até o dia de hoje. Boa. Fiz essa busca. Tá.
Você vê, ó, 1.400.000 visualizações. Aí eu vou colocar aqui uma busca falando, ó, eu só quero o que é barra vinhos, que daí vai me dar, ó, página de destino tem barra vinhos. Vai me dar Legal. quantas pessoas consultaram, ó, 234 Nossa, mil que legal. pessoas, número total de utilizadores ativos, quer dizer, 234 mil pessoas consultaram o melhor vinho No longo de um ano. no último ano. Se o cara consultou 3 ou 4 vezes, não, não interessa, isso não são as sessões nem as páginas, é Pessoas, o né? número de usuários ativos. Então, pô, a gente está degustando vinho e utilizando pessoas que utilizam o melhor vinho para encontrar o melhor vinho e que entram lá no nosso site. O site é gratuito, né? Como o Pedro sempre fala. Você entra lá e vai ter acesso ao nosso banco de dados de degustações. Foram 234 mil. Tirando nós três aqui, 233.997 A gente entra aí, usuários. nossa senhora. Bom, demorou muito mais do que a gente esperava, É, mas eu acho que mas vamos. quem assistir esse vídeo, eu acho que vai entender muito bem a essência aqui da revista, né? Como a gente é, e acho que a ideia desse, para mim, é um norte, eu já imaginava um pouco, mas a gente sempre aprende mais dessas trocas, e é isso, vamos seguir na nossa missão, que é o mais importante. Galera, obrigado pelo tempo de vocês e eu sou muito feliz de da gente poder trabalhar juntos. Assim, tenho o maior orgulho da equipe que a gente representa e que a gente faz parte. E para você que ficou aqui esse tempo inteiro vendo três loucos por vinho, falando como a gente trata vinho de uma maneira do lado profissional, obrigado. Valeu, Cris. Valeu, Pedro. Obrigado. Valeu, Tchau. gente. Tchau, tchau. Esse programa é um oferecimento Adega Online, o marketplace oficial da revista Adega.